segue aqui no Contexto Metrópolis. Não se esquece, vamos lá e se inscrever aqui no canal do YouTube do Metrópolis, tá? E ainda falando de Donald Trump e as movimentações do presidente norte-americano sobre a Venezuela e o aumento na tensão do Irã por conta de protestos. Eles levantaram dúvidas sobre as consequências a curto e longo prazo do petróleo no mundo, que podem, claro, respingar aqui no Brasil. Para nos ajudar a entender sobre como o petróleo brasileiro pode ser afetado, a gente conversa agora ao vivo com Milena de la Torre, especialista em investimentos e finanças. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada. Milena, eu vou aproveitar a última resposta do Urian para que a gente comece a nossa conversa, em que ele falou que a gente trouxe, o discurso do presidente dos Estados Unidos, dizendo que vai tornar a Venezuela um lugar melhor, e já depositou aí 300 milhões de dólares na conta do regime, de pessoas que ainda estão ligadas ao ditador Nicolás Maduro. Primeiro, você acredita que o fato desse dinheiro estar sendo investido dentro do madurismo ainda, dentro dessa ideia de governo, pode fazer com que a situação se mantenha idêntica na Venezuela e a gente acabe não tendo tantas consequências? Ou, independentemente disso, a gente vai sim ver consequências na balança que mantém aí a venda do petróleo no mundo? A gente está falando de um regime que vem desde Hugo Chávez, né? Então é um regime muito longo que está realmente enraizado dentro da Venezuela. Não vai ser simplesmente tirando Maduro do poder que vai melhorar a vida da Venezuela, mas sim, foi um começo. Mas na hora que você continua alimentando realmente esse regime, cada vez mais ele vai ficar mais forte. O que não consigo entender muito qual que foi a lógica americana de continuar com a vice-presidente, né, que também faz parte do madurismo e que também aceitou prender políticos e também faz represária contra a democracia legítima, né? Então, o certo mesmo seria se tivesse umas eleições, se tivesse realmente uma nova eleição, coisa que o Trump agora mesmo disse que não quer, para que o povo pudesse escolher, tivesse uma reformulação profunda dentro do madurismo, para que até o outro lado dos políticos consigam realmente fazer com que a gente consiga ter essa mudança real. Hoje, nada mais é que, como a gente fala aqui no Brasil, tá para gringo ver, porque depositando dinheiro no mesmo regime que ele acabou de condenar, fica um pouco meio sem senso. Para inglês ver, como você acabou de dizer, nessa continuação, esse depósito numa conta do madurismo ainda, da vice-presidente que continua no poder, isso quer dizer que a gente não vai ver, pelo menos a curto prazo, um efeito grande no petróleo brasileiro, que o brasileiro pode se despreocupar em relação a isso, pelo menos nesse momento inicial? Eu acredito que sim, até porque o Brasil não era um comprador, né, assim, e também não fazia uma diferença tão grande a Venezuela no cenário, porque já era um petróleo que era comercializado exclusivamente para a Rússia, para a China, e que os Estados Unidos tinham pouco acesso. Agora, de imediato, com os Estados Unidos com acesso a esse petróleo, sim, pode ter uma baixa nas exportações da Petrobras por conta desse petróleo disponível pela Venezuela. Só que lembrando que a extração desse petróleo também tem uma dificuldade e também falta técnicas, e várias empresas americanas já deram a devolutiva para o Trump, que vai ser um trabalho de longo prazo para que eles consigam fazer com eficiência que os Estados Unidos tomado. Então, acho que esse problema agora de aumento, né, ou de baixa do preço, que nem aumento de oferta, baixa o preço, não vai acontecer, até porque nesse exato momento a gente está prestes de acontecer uma nova tentativa dos Estados Unidos de invadir o Irã. E aí sim, isso entra no cenário, e aí isso é o motivo da disparada do petróleo, e isso já vem um ponto muito mais importante do que Venezuela. Por quê? Só para nossa audiência entender, por que essa invasão no Irã pode ser gravosa em relação ao preço do barril de petróleo? Porque na hora que a gente cria uma crise entre um dos players, né, entre um dos exportadores que tem bastante petróleo, empresas que estão acostumadas a adquirir produto do Irã, diferentemente da Venezuela, que era para a China, a gente entende que no cenário nacional a gente vai ter essa problemática de exportação e de compra também. Então, na hora que a gente vê que os players, né, os grandes players estão com receio desse embate, e isso afeta diretamente o petróleo. Por quê? Naquela região, uma região muito rica de petróleo, uma região onde tem
a gente consegue ter extração muito bem feita, consegue ter todo esse material feito, o que não aconteceria na Venezuela. Então, vai ser barris de petróleo que vão sair de linha e, com isso, na hora que a gente acaba com essa demanda, a gente aumenta o preço do petróleo. Milena, nesse primeiro momento, então, como você acha que a Petrobras pode agir para evitar essas consequências futuras, tanto em relação à Venezuela, que é nosso vizinho, como em relação também a essa possibilidade de um conflito maior no Irã? A Petrobras ela tem bastante contratos futuros que garante uma estabilidade a curto prazo. A longo prazo não, mas a curto prazo a gente consegue ter essa tranquilidade. Nós também temos bastante petróleo na nossa Baía de Santos, somos bastante exploradores de petróleos, então a gente consegue ter uma segurança a curto prazo. Só que é inevitável que na hora que o Brent sobe o seu preço, na hora que o barril de petróleo aumenta, isso pega no preço dos combustíveis domésticos e que afeta a inflação, o que faz com que os preços aqui dentro sejam afetados. A Petrobras precisa fazer urgentemente, né? A gente tem que ter novas bacias de petróleos, é uma coisa que está acontecendo, né? Que eles querem fazer perfurar a Amazônia, é algo que está sendo em discussão há muito tempo. A Petrobras precisa melhorar a efetivação da sua perfuração e também a gente precisa melhorar os números da Petrobras, que precisa parar de ser um alvo político para quando o governo precisa de dinheiro que distribua dividendos, porque dentro desses dividendos, 55% quem recebe é o nosso governo. E eu fico também me perguntando sempre, né, uma discussão que houve quando os Estados Unidos invadiram a Venezuela e retiraram o Nicolás Maduro, de que existia também essa expectativa dos Estados Unidos voltarem a lucrar com petrodólares, né? Já que a China já comprava barris de petróleo com a própria moeda, a Rússia comprava com a própria moeda. Você acredita que o Trump também está visando essa possibilidade quando ele, né, se coloca agora como os Estados Unidos vão cuidar da Venezuela? Com certeza. Um dos pontos chaves do que o Trump está fazendo, né, na questão dessa taxação é que ele consiga salvar o dólar, né? Porque o dólar sempre foi uma moeda principal e aí essa moeda sendo forte faz com que ele consiga imprimir dólares sem sofrer tanto com a inflação. Com os outros países fazendo esse consumo de moedas entre eles, então, por exemplo, o Brasil comprando com a China diretamente, ou a Venezuela comprando diretamente com a Rússia, faz com que o dólar não seja uma moeda tão necessária. Então, com isso, diminui a demanda por dólar, o que aumenta a inflação americana. E isso a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, uma inflação muito alta por conta desses próprios países que estão consumindo a sua própria moeda. Com o Trump taxando, mostrando que ele está ali muito imponente, se você fizer qualquer coisa, eu posso te taxar, então ele entende que ele já acaba com esse problema, já acaba com esses acordos bilaterais entre países ou até entre os BRICS, de ter uma própria moeda que não seja o dólar, e o dólar volta a reinar. Tendo algum conflito com o Irã, o dólar com certeza vai ter uma disparada, então acontece a disparada do dólar e acontece também a desvalorização das moedas dos países emergentes. Então, esses países emergentes, no Brasil, acontece essa desvalorização e fortalecimento do dólar. Milena, com o comportamento errático de Donald Trump, acredito que você deva participar de novo do Contexto, mas por hoje te agradeço por estar aqui com a gente.